Olá, estamos começando mais um programa Ecleticomania, transmitido pela TV Osasco, canal 6 da NET, também pela TV Guarulhos, canal 20 da Big TV, pela Eco TV para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, canal 96 da Vivax, pela TV Integração para São José dos Campos, TV Nova Imagem para Santos, TV Bauru, TV Marília e TV Jaú, todas emissoras, canais da NET das suas respectivas cidades. Hoje nossa entrevistada é Ana Paula Viana Chinelli. Ela tem 27 anos, é descendente de italianos, espanhóis, austríacos, portugueses. Ela falou que tem uma tataravó, ela não sabe direito a história, que é negra, então ela tem também um pé lá na África. Ela é filha de Dalmar e Consuelo, solteira, do signo de Gêmeos. Tem um defeito muito grave, torce por São Paulo, mas ainda tem tempo de mudar. Ela é nova, ainda dá tempo dela criar juízo e virar corintiana. Ela é jornalista formada pela ECA USP há 6 anos. Já trabalhou no site Último Segundo, na TV USP, fez estágio e aperfeiçoamento na BBC de Londres, Revista O2, faz freelancers para todas as grandes revistas da Abril, Veja, super interessante, boa forma, e hoje é apresentadora do programa Olhar da USP, da TV USP. Estamos aqui com Ana Paula Chinelli. Seja bem-vinda, dona Chinelli. Muito obrigada, Elis. Que vocação é essa? Desde pequena você queria ser jornalista, queria trabalhar com isso? Não, eu decidi na véspera do vestibular. Assim, liguei para minha mãe, eu estava viajando, estava em concentração numa seleção. Liguei para minha mãe e falei, mãe, pode preencher jornalismo, que é isso mesmo. Estava toda cheia de dúvidas, assim. Passei da engenharia química ao direito. Meu Deus. Pensei em fazer física, inclusive, mas jornalismo realmente foi minha praia. Mas se encontrou? Me encontrei. Eu diria que eu não sou uma pessoa de uma profissão só. Eu tenho várias vocações, mas a profissão em que eu ganho dinheiro é jornalismo. E quais são as outras? Agora você vai ter que falar. Eu gosto muito de dança, adoro dançar, mas eu acho que eu não levaria como profissão, porque seria uma coisa que tiraria um pouco a minha criatividade, tolheria um pouco. Mas eu gosto muito mesmo de cozinhar. Eu cheguei a pensar seriamente em virar chefe de cozinha. É mesmo? Não é só uma paixão, é uma mistura de qualidade com paixão. Você acha que você se daria bem na área? Eu acho que me daria muito bem. E você gosta? Eu gosto. Eu não sei se eu me cansaria do trabalho do dia a dia, quer dizer, todo dia ter que cortar a mesma cebola, preparar o mesmo prato e tal, mas eu adoro criar, inventar receitas. Eu adoro essa parte de planejamento da cozinha, que ingredientes eu vou comprar, eu vou buscar numa feira X, ou vou buscar numa feira Y, sabe assim? Eu gosto dessa parte de prospecção também. Meu Deus do céu. Hoje você tem isso como hobby. Você cozinha para os amigos, cozinha na sua casa, lá para os pais, é isso? Você já provou, por exemplo? Já provei. O que foi? O que a gente... Na casa do Gustavo. Agora vamos fazer fofoca aqui na casa do Gustavo. Você fez... Não sei se foi o risoto que eu fiz com você, foi um yakisoba... Não, acho que foi um risoto, é isso mesmo. Não, é cozinheira de mão cheia aqui, com certeza. E os amigos sempre falam, ai, Ana, vem aqui em casa para cozinhar. Né? Usam esses dotes culinários dela. Mas você também foi karateca. Fui durante 10 anos. Fera, campeonatos. E tudo, Campeonato Paulista, Brasileiro, Pan-Americano. Pan-Americano você participou? Ganhou? Eu ganhei todas as minhas lutas, mas era por equipe, né? Então depois a gente somou os resultados e a gente ficou em terceiro. Que completamente eclética, né? Cozinheira, karateca, jornalista, dançarina. Dentro do jornalismo, você fez foi um estágio que você fez na BBC? Foi uma troca, na verdade. A gente mandou um editor do Último Segundo, do site, para a BBC, e eles mandaram um editor da BBC para o Brasil. Isso foi ótimo, que eu fiquei lá, eu aprendi muito sobre o método de produção deles, que é bem diferente do nosso. A gente fica correndo atrás de notícia, assim, a cada segundo, e eles não, eles têm muito mais complacência. Eles dão quando eles têm certeza de que a notícia está completamente apurada, quando eles não têm tanta concorrência de outros veículos de mídia tão fortes quanto a BBC. A BBC é realmente muito forte na Grã-Bretanha, então... De alguma forma, eles podem se dar o tempo de apurar melhor a notícia, de ir com mais calma e de realmente investir dinheiro no que interessa. Fazer esse estágio na BBC é equivalente ao quê? Assim, é a mesma coisa que um cara jogar na seleção brasileira e fazer o gol do título no Maracanã, é isso? É um sonho? Quando você estava lá, você falava, meu Deus. A gente vê que você é péssimo, você torce pro São Paulo, você não precisa nem... Mas eu torço para São Paulo porque eu competia pelo São Paulo quando eu era criança. Não karatê, mas outros esportes. Entendi. Então,
Eu tenho São Paulo no meu coração. Assim, Entendi. quando era criancinha, O clube, aí o passou clube. e deu oi pra gente, foi tudo. Tá certo. O BBC foi a BBC foi um sonho estar lá. Foi. E Primeiro aprendeu porque muita eu coisa? aprendi. Primeiro porque eu acreditava muito no tipo de jornalismo que eles fazem, que é um jornalismo mais comprometido, um jornalismo mais comprometido com a verdade, que tem mais dinheiro, que investe em coisas de interesse público. Isso para mim foi ótimo. E ir lá e conhecer todo o processo de produção, porque eu participei das reuniões de pautas gerais da BBC inteira, ver como eles se discutem o que vale a pena, não vale a pena no mundo inteiro. Quer dizer, de repente tem um país na África que está em guerra e de repente você vê na reunião de pauta por que eles colocam isso em pauta ou não colocam isso em pauta. É fantástico. Assim. É diferente do padrão americano de informação. É um Que primeiro dá para depois verificar. Não diria que também é assim, porque o jornalismo tem um pouco esse compromisso com o público, mas o padrão americano é muito mais empresarial, de marketing, tem muito mais esses interesses envolvidos do que o da BBC, que é muito mais a notícia em si. Tem a ver com a parte cultural mesmo. O europeu ele se permite esse tempo de maneira geral de reflexão e tal, e o americano não, é o consumo da notícia. E na verdade aqui no Brasil a gente está indo muito mais a gente segue completamente o padrão americano, né, de informação. Na verdade não sei, na verdade teria que fazer uma tese sobre isso a respeito, mas eu acho que sim, eu acho que nos Estados Unidos você tem a notícia para ser consumida, a notícia para o espetáculo, o que em parte a gente segue aqui no Brasil, e você tem poucos exemplos de TVs públicas como a BBC, na verdade você não tem nenhum aqui no Brasil, a cultura tenta ser uma TV pública, mas tem muito interesse estatal envolvido, a BBC não. Por mais que ela seja a TV de uma rainha, né, de um reino, de alguma forma ela tem um conselho muito independente de todos os interesses estatais ou de governo. E respeitado, né? E também tem anos de tradição nas costas, né? Quantos anos? Tem 1905, eu acho. Tem 100 anos. Transmissões de rádio, né? Meu Deus. Tem história para contar. Nós vamos falando em história para contar, a gente vai fazer um intervalinho, na volta vamos falar um pouquinho mais com a Ana Paula Chinelli, contar sobre um prêmio que ela acabou de receber da Abril, Prêmio Abril de Jornalismo. Segura aí, a gente vai contar a respeito disso logo logo. Estamos de volta com o programa Ecleticomania, hoje com Ana Paula Chinelli, jornalista premiada recentemente aí com o Prêmio Abril de Jornalismo. Conta um pouquinho desse reconhecimento. É bacana receber prêmio, né? Não tem essa conversa de que não... Não, é gostoso, é bacana, né? Primeiro porque geralmente o jornalista não se exalta, assim. Pelo menos, os jornalistas dizem que tem um ego enorme, mas um não exalta o outro. Então, quando você recebe um prêmio de fora, assim, uma pessoa que te reconhece, é gostoso, assim, você saber que pelo menos você está no caminho certo. E esse prêmio foi dado para infografia, que é aquele tipo de matéria que você tem um monte de desenhos, legendinhas explicando como as coisas acontecem. Que eu acho que para a cultura do brasileiro é muito boa, porque o brasileiro tem uma cultura visual muito forte. E às vezes aquelas páginas e páginas de texto, a pessoa fica um pouco cansada ou não consegue aprender tanta informação. Enquanto que pelos desenhos, pela imagem, ela vai seguindo. No caso era uma reportagem de dublês, do trabalho dos dublês. Então a gente mostrou como é que funcionam os bastidores do cinema, como é que funcionam as explosões, os efeitos especiais, como que as pessoas não se queimam. E tudo isso sem imagem ia ser muito sem graça. Difícil. Né? Então ficou bem bonitinho, são páginas, é uma cena que continua de uma página na outra, daí tem capotamentos, você tem dublês rolando escada. Foi bem bacana. E você fez toda a parte de infografia ou você coordenou? Quem desenhou? É assim, eu fiz toda a apuração, Tá. ou seja, eu falo com os dublês, vejo como funciona, Tá. marco com todo mundo, descubro como são feitos os Você efeitos fez a especiais parte e tal. jornalística da coisa. Isso, daí eu converso com o coordenador do Infografia, que é o Luiz Iria, e ele traz quem ele acha que deveria ser o melhor desenhista para esse tipo de técnica. Que é um Então, ele vai artista. lá, que é um artista, que Tá. vai lá, ele vai com a gente fotografa os lugares, para ele ter ideia de como é que são as peças, como é que funcionam as coisas, e ele vai lá e faz um desenho em cima disso. E depois o Iria trata, depois o Sambugara, que é o cara que faz a parte de diagramação na página também e tal. Uma equipe que... É uma equipe que trabalha. Que trabalha. E toda a equipe é premiada, isso é muito interessante. Foi a o Prêmio equipe Abril. que foi... Cada um recebe o seu prêmio individual, porque Sei. todos têm importância naquela matéria. Sem dúvida. Isso é bem bacana. As revistas que mais utilizam esse tipo de linguagem de infografia, super interessante, da Abril. A saúde, quando trata de termos médicos, coisas que são
É como mais aquele livro de técnica, biologia, né? sei, Você precisa sei. dos desenhinhos para entender. Mas você tem agora um núcleo de revistas que está começando a usar mais e a infografia teoricamente vai crescer. As agora próprias revistas pesadas, Veja, tal, tem algumas páginas já com com esse tipo ilustrações, de buscando essa linguagem, né? Você acha que é é uma maneira de segurar o público nas revistas, no papel, para ele não ficar só em internet? Eu acho que é uma maneira inteligente de fazer o público entender o assunto, assim. Então, quer dizer, se é uma linguagem que facilita, por que não usar? Ela dá trabalho para fazer, bastante trabalho. Esse infográfico mesmo demorou meses para ficar pronto. Mas por que a gente não vai usar? Por que a gente vai colocar só texto corrido, se uma ilustração, de repente, isso vai substituir 3 parágrafos de texto, entendeu? Então, é por aí que a gente pensa. Você, como é que você vê vou fazer uma coisa meio filosófica aqui, né? Como é que você vê o futuro da tua profissão? Hoje, faculdades para tudo quanto é canto, se formam milhares e milhares de jornalistas, publicitários, engenheiros, são despejados no mercado de trabalho todos os anos, na maior parte das vezes mal preparados, não sabe nem o que está acontecendo no planeta e sai formado jornalista e achatando um mercado cada vez mais concorrido, complicado, essa mudança de linguagem. Como é que você vê o futuro da profissão jornalista? O mercado jornalístico está muito informal, ou seja, quer dizer, as redações antigamente eram cheias de editores, repórteres, diretores de redação, editor de arte, quer dizer, você tinha um monte de gente na redação. Hoje em dia não, você tem um diretor de redação, alguns editores, e esses editores pedem trabalhos para freelancers. Eu, por exemplo, fiz esse trabalho como freelancer, porque praticamente todo o trabalho de reportagem está terceirizado. Assim, a maioria das redações não tem mais repórteres. Ou tem um repórter e 80% do resto das reportagens são feitas por pessoas freelancers. Então eu acho que a tendência é o mercado ser cada vez mais informal. E nesse mercado informal, ou você trabalha por simpatia, ou seja, ou você consegue fazer um relacionamento muito bem, e as pessoas gostam de você, ou você trabalha com competência. Existe lugar para todo mundo, assim. Claro que tem alguns veículos que só admitem competência, ou então você vai se queimando conforme você não vai entregando um trabalho bem feito. Então, quer dizer, um jornalista recém-formado, é claro que provavelmente ele não tem contato suficiente com a profissão para ser um bom jornalista. Ele vai ter que aprender muito no dia a dia, porque a faculdade não prepara tão bem para o mercado assim. Faculdade nenhuma, né, hoje em dia, é complicado. Mas também porque o mercado jornalístico você aprende muito na prática, quer dizer, é só quando você entrevistar uma pessoa, publicar uma aspas errada e depois ouvir 1000 reclamações que você vai perceber a importância de publicar exatamente o que a pessoa falou. Sim. Entendeu? Então existe toda essa preocupação também. Dentro desse mundo novo que você está falando, as pessoas vão ficar cada vez mais no mercado informal e dependem muito de relacionamentos. É lógico que só o relacionamento não adianta. Se você for amiguinho do editor, mas for ruim, o patrão do editor vai falar, chega da sua amiguinha que não resolve. Mas esse marketing social, marketing pessoal está cada vez mais importante em todas as profissões também, não é? O jornalismo é gritante, assim. Você tem grupos de amigos de faculdade que continuam sempre trabalhando no mesmo núcleo. Então você olha para o jornalismo assim, você vê, aquele é o grupo X, aquele é o grupo Y. Relacionamento é muito importante. E conhecer as pessoas e se apresentar, claro, ter um bom posicionamento em conversas e tal, também é importante para você abrir as portas. Aquele mundo da década de 80, em que era só o trabalho, também está deixando de existir. Ou seja, os profissionais têm que fazer relacionamentos pessoais para se situarem no mercado de trabalho. A garotada tem que aprender que também tem que conviver socialmente e não adianta mais ser mau caráter, né? Mudou isso ou não? O mau caráter eu já não sei, porque existem exemplos de pessoas que não têm um caráter tão bom assim que se dão muito bem na vida. Mas eu acho que a parte de relacionamento, sim. E eu acho que esse pessoal que está se formando agora sabe isso muito melhor do que quem se formou já há um tempo. O pessoal antigo como nós. Não somos tão antigos assim, mas eu acho que esse pessoal que se forma agora se forma com um trejeito social, assim, com muito mais do que profissional, na verdade. Eles são muito melhores em relacionamento do que em profissão. Porque talvez você tenha essa percepção muito melhor do que eu, porque você está dentro de um ambiente de formação. Eu estou trabalhando na TV USP, a gente tem estagiários o tempo inteiro com a gente, e no processo de seleção a gente vê isso. Tem estagiários que são competentes, engajados, e tem estagiários que estão ali, tipo,
Você fala, por que tá fazendo um processo de seleção para trabalhar? Assim, parece que quer a festa da coisa. Meu Deus. Vamos fazer mais um intervalinho e voltamos em 1 minuto com Ecleticomania para vocês. Segura aí. Estamos de volta com o programa Ecleticomania, terceiro e último bloco, hoje com a jornalista premiadíssima, Ana Paula Quinelli. Dá vontade de receber mais prêmios? Dá vontade de fazer cada vez melhor. Não, isso foi a resposta de jornalista, para. Não, mas fez eu uma sei entrega. que você se cobra, eu conheço você, eu sei que você é muito profissional para você não é profissional para os outros, você não admite seus erros, você não admite não que você não aceita, mas você não quer errar porque você quer no final olhar e falar, não, ficou bom. Você tem essa cobrança com você, mas é gostoso receber o prêmio. Então dá vontade de repente, qual que seria o próximo passo para o jornalismo? Assim, você gostaria de ter um trabalho fixo, ser editora de uma revista? Adoraria. Adoraria. Que tipo de tema, que tipo de revista? É engraçado porque eu trabalhei muito tempo com hard news, ou seja, com política, com economia, sabe, assim, com essa coisa pesada. Hoje em dia eu adoraria trabalhar com bem-estar, estilo de vida, culinária, gastronomia, sabe assim? Com as coisas, ou com ciência também, que é um jeito de trazer para as pessoas, de repente, a solução para a vida delas, ou então, sendo um pouco menor, trazer pequenas coisas que deixam a pessoa mais feliz. No olhar da USP, você tem oportunidade de desenvolver essas amenidades ou são mais temas acadêmicos, coisas mais pesadas? Não, graças a Deus eu tenho. Até porque é uma diretriz minha, assim. Eu acho que a gente pode levar para as pessoas coisas que sejam importantes para a vida dela, porque são importantes para o mundo, ou coisas que façam elas mais felizes. Então, por exemplo, eu fiz um programa sobre chocolate. Existem milhares de mitos sobre chocolate. Então vamos lá colocar 2 especialistas, 2 pessoas que saibam realmente sobre o assunto e discutir chocolate. Foi ótimo, assim, porque éramos 3 chocolatras, o psiquiatra, a psicóloga e eu. Saíram dali e foram direto para o off, shopping comer chocolate. Sem querer fazer propaganda, mas... Sabe? Então, quer dizer, a gente trata de temas também super leves, para a pessoa também se sentir, sei lá, trazendo uma pílulazinha de felicidade para ela. Assim. O programa ele é transmitido pela TV USP, quais as emissoras? É canal universitário, que é um canal que é o canal 11 da NET ou 71 da TVA. NET de São Paulo, só ou da 71 capital paulista. Da capital São Paulo. Isso. E passa que horário? A estreia é quinta-feira, às 6h30 da tarde. Depois tem várias reprises. Rotativo lá, como toda TV acabou hoje. Acabou. Não, tem que fazer, é importante mesmo, para você pegar os públicos. Aqui o nosso entra de segunda-feira, aqui em Osasco ele entra de segunda-feira, 19 horas, se não me engano. Depois ele passa mais várias vezes, passa de madrugada, passa de manhã, passa à tarde, e é bom para todo mundo ter oportunidade de curtir essas entrevistas. Vou fazer a pergunta mais imbecil, mas justamente para criticar em seguida. Como vai o coraçãozinho? Ai, meu Deus, meu coraçãozinho. O Mauri Júnior falando comigo. É horrível esse tipo. Ainda tem, que nem o Mauri Júnior, eu já critiquei várias vezes aqui. Quem sou eu para criticar, né? A pessoa que está em casa pode falar, pô, mas ele está lá na Rede TV ganhando dinheiro, e você está aí na TV. Tem um público dele, quer dizer... Tem, mas não podia aproveitar o público dele para... Uma vez eu falei aqui no programa a respeito do... Ele ficou fazendo um debate de 10 minutos a respeito do perigo de se acabar o foie gras. Você, sim. como uma especialista, um culinário. É um fígado do ganso, Isso. que ele é feito, ele é estimulado o crescimento do fígado do ganso através de um tipo de alimentação, aí se retira esse fígado do ganso, é um prato francês. Na verdade, assim como você cria uma vitela, uma carne amarrada, você também cria um fígado super um super desenvolvido. E ele ficou 10 minutos falando de que o mundo não será mais o mesmo sem foie gras. Eu acho uma temerosidade num Brasil de injustiças, etc. O cara ficar em TV aberta, de repente fosse uma TV a cabo, tudo bem. Não, e provavelmente você tem menos de 1% da população que já comeu foie gras no Brasil. Eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Eu já tive muitas oportunidades e não comi, não estou nem um pouco interessado. E aí se estimula uma série de revoltas na população e o cara está em sinal aberto. Ele não está numa TV a cabo, num programa, ricos e famosos, assiste aqui quem quiser, custa 100 pau por mês para assistir esse canal. Fala do que quiser. Mas TV aberta ele podia tentar, e eu nunca vejo essa iniciativa
de tentar passar alguma coisa cultural, de verdade, sem ser jabá, ou é só futilidade, não é complicado isso? É que a TV não é pública, né? A TV é particular, que defende o interesse da emissora. O interesse da emissora é ter mais audiência, para ter mais anunciante. O problema de a gente não ter uma TV pública no Brasil. Se você quiser realmente uma televisão de qualidade, você vai ter que se matar para achar. A TV Cultura tenta. Você dá que nota para essa tentativa? Você que teve contato com a BBC. Eu acho que ela teria... bom. Se a gente vai comparar com o BBC, é um padrão muito alto para comparar. Mas digamos que no Brasil, né? Com as outras televisões públicas do Brasil, ela está numa nota 8. É bom, né? Tem uma iniciativa forte. E alguns formatos das TVs abertas hoje nasceram na TV Cultura. É engraçado, né? Que na Europa é muito engraçado, porque as TVs públicas foram as primeiras, porque o governo que tinha dinheiro para fazer qualquer coisa, qualquer iniciativa ligada à televisão, porque nasceu muito com o início da transmissão da televisão. Então as TVs particulares depois surgiram copiando as TVs públicas. Então o padrão foi dado pela pública. No Brasil não. Primeiro surgiram as emissoras particulares e a pública tenta copiar a particular para ter audiência. O padrão de qualidade foi e as TVs fortes, principalmente na Europa, são as TVs públicas, estatais, né? A RAI, na Itália, a BBC, BBC na Espanha, todas as TVs públicas são as TVs fortes de seus países, e aqui a cultura é uma coitadinha. As pessoas se referem à TV Cultura com dó, né? Bonitinho, tá lá na TV Cultura. Não tinha que ser assim, né? Tinha que ser o contrário. Falaram, infelizmente, o papo é bom, voa, acaba, mas eu não queria terminar antes de falar esse formato TV comunitária, né? Essas TVs relacionadas às TVs a cabo de cada cidade e tal. Você acha que dá oportunidade para coisa de qualidade ou fica só um jogo de artistas ou pseudo-artistas frustrados de suas cidades montando programetes de entrevistas como esse? Isso é uma autocrítica? Mas eu acho que não é assim. Não, mas eu acho que tem muito. E eu acho que é liberdade. O cara pode falar, pô, esse Eudes não apresenta nada, é uma porcaria. Ele é um artista frustrado e tá lá tentando... E tem muito isso mesmo. O que você acha dessa oportunidade, dessa... Eu acho que a oportunidade em televisão ainda falta um pouco de democracia nisso. Ou seja, faltam ainda... Falta a população ver a televisão como um processo em que ela pode participar, entendeu? Você participa porque você fez publicidade, você conhece o meio. Mas pouca gente que não conhece, que não tem nenhum acesso, vai lá e fala, bom, eu quero fazer isso aí, e aí, o que vai ser? Entendeu? Ainda não tem esse caráter tão democrático no Brasil. E acho que teria muito mais coisas criativas se as pessoas tivessem um pouquinho essa vontade de falar, eu vou tentar ali, vou experimentar, vou pôr no ar, vou ver o que acontece. Acho que seria um ótimo canal se isso acontecesse. Perdeu medo, né? Perdeu medo, nos Estados Unidos tem muito isso, as TVs das cidades, tem cada maluquice e de repente dá certo. Ótimo, e é bacana. É ótimo, porque é bom você ver coisas diferentes que fujam do formato até tradicional. Até o ruim é bom de ver. É verdade, até o ruim é bom de ver. Você pega na madrugada na Rede TV, você põe lá de madrugada, tem uns programas muito ruins, mas que você vê e fala, meu Deus do céu, que coisa diferente, que coisa engraçada. O cara está tentando outros... Eudes, artistas frustrados da vida, estão por aí tentando fazer, realizar os seus sonhos pessoais aí. Ana Paula Quinelli. Acabou. O que a gente faz agora? A gente tem que fazer um outro programa. Eu queria um dia trazer você aqui para falar só daquela matéria sobre Judas. Nós vamos esquecer toda a parte de jornalismo, nós vamos discutir o assunto. Ela fez uma matéria super comentada, de muito sucesso ano passado, para super interessante, falando do personagem, né, histórico Judas, e falou do evangelho que foi encontrado, tal, etc. Bom, a gente vai trazer ela só para falar a respeito disso. Tenho certeza que o pessoal vai ficar ansioso aí. Até procurem, quem puder, entra lá no site da Super Interessante, talvez tenha essa matéria no ar, e se não tiver, manda e-mail lá pedindo para disponibilizar que eles põem. Tá certo? Ana, obrigado pela tua presença. Eudes. Foi um prazer aqui receber uma jornalista premiada na nossa humilde TV Osasco. E uma amiga, né? Uma amiga, principalmente. Obrigado, Ana. Obrigada, Eudes. Semana que vem tem mais Eclético Mania para vocês. Valeu!